bem. Hoje é um tema que, como vocês sabem, me é muito querido. Eu tenho muita formação na parte osteoarticular, na parte de músculos, ossos, articulações, como é que podemos proteger o nosso corpo. Ahm, e acho que faz sempre sentido falar disso porque afeta mesmo todas as idades, está bem? Mas vai ser um bocadinho, a palestra vai ser um bocadinho, vamos falar sobre estes três suplementos e ajudas no nosso sistema osteoarticular, mas também o início da formação vai ser para vos dar alguma capacidades médicas para as patologias mais comuns, tanto no jovem adulto como nas pessoas um bocadinho mais velhas. Depois vocês vão ser daqui impecáveis, está bem? Para orientar as principais patologias de osteoarticulares e como gerir e como fazer e o que fazer e quando, está bem? Pronto, repito o meu pedido de desculpas por estes 10 minutos de atraso, mas vamos lá então ao que é importante. Ora, estamos todos a ouvir, certo? Para começarmos. Ok, vamos lá então. Ora, só tirar aqui isto. Ok, pronto. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a proteção osteoarticular e como é que podemos aumentar aqui a mobilidade dos nossos ossos, articulações e reforçar os nossos músculos. Depois dessa introdução, um bocadinho de conceitos mais médicos para vocês perceberem como é que o nosso corpo funciona, vamos falar de três componentes diferentes, três suplementos diferentes: os gel bebível Freedom, as cápsulas Active Freedom e o Protein Power, que funcionam de forma interligada. Apresento-vos aqui o nosso plano formativo de hoje, dividi em 4 pontos. O primeiro ponto, vamos falar dos problemas mais comuns nos ossos e articulações quando falamos do jovem adulto. Depois, no segundo ponto, vamos falar dos problemas osteoarticulares mais comuns na meia-idade e no idoso. Depois, como terceiro ponto, pegando nestes problemas todos que vamos falar de estratégias, incluindo os suplementos LR, estes três que vos falei, e depois acabamos com aquele nosso quiz, em que permite um bocadinho aqui a nossa discussão, e ao fim, como é um tema que eu sei que é muito abrangente, podemos fazer aqui, se tivermos algum tempo, tirar algumas dúvidas relativamente àquilo que vamos falar, nomeadamente ok, não vos quero estragar a surpresa, mas aos temas que vamos falar, pronto, e algumas doenças que são muito prevalentes, está bem? Portanto, vamos aqui começar pelo primeiro tema, os problemas osteoarticulares mais comuns no jovem adulto, e na vossa opinião, quais são, assim, os problemas mais comuns em termos de osso e articulações quando estamos a falar de uma pessoa jovem? Teoricamente saudável, sem grandes problemas, quais são os principais problemas osteoarticulares dessas pessoas? O que é que vocês acham? Hoje vamos fazendo aqui assim um jogo para perceber quais são as vossas noções e também para vos instruir um bocadinho, porque vocês hoje vão sair daqui impecáveis. Ora, sim senhor, tendões, as lesões, que eu acredito que seja lesão desportiva, etc. Dor nas costas, dor de crescimento. Exatamente. Assim, coisas mais específicas. O que é que acontece mais frequentemente numa pessoa nova e não tanto numa pessoa velha? Velha e idosa. Velha é um termo carinhoso, não é? O desporto. Sim, senhor. O desporto é muito importante. Artrite reumatoide, por exemplo. Ou seja, começando aqui pelos problemas osteoarticulares mais comuns no jovem adulto, eu selecionei 2 para o jovem adulto e 2 para o idoso, os principais. No jovem adulto nós temos 2 grandes grupos de problemas osteoarticulares. As tendinites, que é a mesma coisa do que vos dizer que há inflamação nos tendões e ou músculos que os rodeiam, e o trauma. Com trauma quer dizer todo o acidente, todas as lesões induzidas por acidentes de carro, acidentes desportivos, lesões desportivas, tudo isto. Este trauma pode ser mais ou menos intenso. Por exemplo, um toquezito no futebol encaixa em uma entrada mais dura, isso é um trauma, mas é um trauma pequenino. Assim como um acidente de carro grave é um trauma. O trauma tem uma amplitude de gravidade muito grande, mas chama-se tudo trauma, está bem? Quando há pancada, é trauma.
Portanto, temos dois grandes grupos. As tendinites, que é uma inflamação dos tendões e dos músculos, e o trauma, que pode ser por um acidente de carro, por lesão desportiva, etc. E, normalmente, o trauma resulta em ou fraturas ou luxações. Luxação é quando uma articulação sai do sítio, ou então as famosas entorses que toda a gente já teve, não é? Portanto, quando nós falamos aqui das tendinites, nós dizermos tendinites ou inflamação dos tendões e ou não dos músculos que estão associados a esses tendões é a mesma coisa. Tendinite é uma inflamação dos tendões e nada mais que isso. Portanto, esta inflamação dos tendões, sabemos que por vezes a inflamação se estende aos músculos que os envolvem. A principal manifestação clínica das tendinites, como toda a gente já teve uma tendinite mais ou menos grave, e a principal manifestação é a dor, que muitas vezes é uma dor incapacitante e segue o seguinte padrão. Ou seja, nós fazemos alguns movimentos um bocadinho mais agressivos, e nós temos uma dor que piora muito com os movimentos e melhora com o repouso. Ou seja, quando nós utilizamos determinada articulação ou determinado músculo, dói-nos porque está magoado e inflamado, mas depois, quando paramos ou o braço, ou o ombro, ou o joelho, a dor até melhora. Até fazemos alguma medicação e a dor até melhora. Só que qual é o problema das tendinites? Quando nós temos muitas tendinites repetidas nas mesmas articulações e passam anos e anos sem tratamento, esta dor já não é só com movimentos. A dor torna-se constante. Ou seja, a pessoa vai ter dor tanto nos movimentos repetitivos como no repouso. Então, e quais são as localizações mais comuns destas inflamações dos tendões? Pode ser nas todas as articulações que nós mexemos diariamente. O ombro, o cotovelo, a mão, a face lateral das coxas, aqui assim de lado, o joelho e o próprio pé. Nós sabemos que as duas principais causas de tendinite, mais nas pessoas ativas e que gostam de ter um dia-a-dia preenchido, são as tarefas repetitivas. Dou-vos um exemplo, por exemplo, de quem trabalha numa fábrica e passa o dia a cozer, por exemplo, sapatos, certo? Vai fazer sempre um movimento, por exemplo, deste cozer, e este movimento repetitivo vai causar lesões, tanto no punho como no cotovelo, porque é os movimentos repetitivos que lesam os tendões. Além disto, temos outro mecanismo um bocadinho mais de repente, digamos assim, que são os movimentos bruscos. Quando vamos a caminhar e nos falha um pé, este tipo de coisas também pode provocar inflamação nos tendões. Então temos duas possíveis causas: as tarefas repetitivas diariamente, ou então um movimento assim um bocadinho mais agressivo e violento de forma brusca, de um momento para o outro. Sabemos que o tratamento inicial de uma tendinite, como a tendinite quer dizer que o tendão está inflamado, o tratamento vai ser promover a diminuição da inflamação dos tendões, através de, inicialmente, do repouso. Daí, como o principal sintoma nas tendinites iniciais é a dor que piora com os movimentos e melhora com o repouso, então nós vamos dar repouso àquela articulação e àquele tendão e àquele músculo. O gelo, porque também o gelo é um poderoso anti-inflamatório. Uma meia elástica, só no sentido de dar alguma estabilidade à articulação e ao tendão e prevenir-nos de movimentos que às vezes na agitação do dia a dia, estar a lavar a louça ou assim qualquer coisa, nos esquecemos e fazemos ali um esticão que nos dói muito. Então a meia elástica promove aqui um bocadinho de contenção da articulação. E os analgésicos, que muitas vezes são utilizados, sabemos que os analgésicos não devem, quando falo de analgésicos, falo de Benuron, de Brufen, essas coisas, isso não deve ser utilizado muito tempo, devem ser utilizados por curtos períodos de tempo, 3 a 5 dias, de modo a que nos deem um alívio sintomático, mas que não prejudiquem outras coisas do nosso corpo, nomeadamente, por exemplo, o nosso estômago. Há analgésicos anti-inflamatórios muito agressivos para o nosso estômago e que nos dão assim alguma má disposição. Só que, como o tratamento às vezes tem riscos associados, nomeadamente estes anti-inflamatórios, exatamente, naproxeno é um deles, exatamente, é muito agressivo para o estômago. Como este tratamento, como eu estava a dizer, dos anti-inflamatórios, por vezes tem efeitos secundários, não é? O que é importante? Esta coisinha aqui que tenho no fim do slide. A prevenção torna-se muito mais importante do que o tratamento. Porque a prevenção, ou seja, evita que nós desenvolvamos estas tendinites, estas inflamações e, por consequência, não vamos precisar deste tratamento de forma tão intensiva. Portanto, a ideia-chave que eu vos quero transmitir aqui relativamente às tendinites
Mas um bocadinho relativamente a tudo o que vamos falar hoje, é que a prevenção é sempre mais importante que o tratamento. Claro que há vezes que nós, pronto, lá damos um mau jeito ou fazemos tarefas que somos obrigados a fazer e precisamos desse tratamento. Mas a chave é a prevenção. E como é que se faz a prevenção das tendinites? Exercício físico, que promove o nosso reforço muscular, evitar estes movimentos prejudiciais. Já vos vou dar algumas dicas a seguir na parte do tratamento e dos suplementos. E, claro, associar alguns suplementos LIR, porque vão promover tanto a diminuição da inflamação dos tendões, como o reforço muscular e o fortalecimento também do sistema osteoarticular. Se temos articulações, ossos e músculos fortes, a probabilidade de os magoarmos e de os lesionarmos é muito menor, não é? É lógico. Portanto, resumo das tendinites. Tendinite quer dizer inflamação do tendão e ou músculo. A principal manifestação é a dor, inicialmente só com movimentos, depois, com o passar dos anos e sem tratamento, com movimentos e mesmo em repouso. As localizações mais comuns é no membro superior e membro inferior, ombro, cotovelo, mão, joelho e pé. É causada por tarefas repetitivas diárias ou por um movimento de repente brusco e violento. O tratamento, sabemos que é ali a meia-esita elástica, o gelo e os anti-inflamatórios, mas a nossa grande preocupação é evitar estas lesões. E evitar é com exercício físico, promove o desenvolvimento muscular, evitar estes movimentos mais agressivos, temos cuidado no dia a dia, claro, e os suplementos LR. Até agora, tudo claro? Muito bem, pronto. Tendinites já estão prós, já podem ajudar toda a gente que vos rodeia, já não precisam de ir ao médico, está bem? O médico vai-vos dizer, eu garanto, o médico vai-vos dizer tudo o que eu vos disse agora, está bem? Pronto. Passando aqui ao segundo tema. Aqui neste segundo. Ok, não me esqueci deste slide aqui. Relativamente às tendinites, porquê é que estamos a prevenir a tendinite? Porquê é que isto é importante? Porque ao prevenir, eu pus aqui um esquemazinho, já me tinha esquecido que eu pus aqui mesmo para vocês fixarem aquilo que vamos evitar ao prevenir as tendinites. E muitas vezes vamos evitar o quê? As dores recorrentes, que muitas vezes são incapacitantes. Nós deixamos de ir correr, deixamos de ir dar a nossa caminhada que gostamos tanto, deixamos de estar com os nossos amigos, deixamos de ir jogar à bola, deixamos de ir passear com os netos ao jardim, estas coisas diminuem a nossa qualidade de vida. E com a diminuição desta qualidade de vida e com o aumento da dor, vem também uma diminuição da força e resistência muscular, vem uma diminuição da necessidade dos cuidados médicos dispendiosos, que muitas vezes são muito dispendiosos. Era isso que eu vos estava a dizer agora. Se vocês souberem isto, souberem evitar, não precisam de mim para nada, está bem? A diminuição das atividades de lazer, as caminhadas, o futebol, o ténis, os passeios, e depois isto tudo leva inevitavelmente a uma frustração, ao próprio isolamento, porque deixamos de fazer coisas que antes podíamos fazer, e à diminuição da realização pessoal. Portanto, volto a frisar, o que é importante nestes casos é a prevenção. Exercício físico, evitar movimentos agressivos e os suplementos LR, está bem? Agora sim, finalizamos aqui o tema das tendinites. Tudo claro? Ok, vamos lá então. Relativamente ao trauma, aqui já é um bocadinho diferente. Claro que vocês vão me dizer, mas o trauma pode surgir em todas as idades. É verdade. Mas uma pessoa mais nova, uma pessoa mais nova, um jovem adulto, normalmente faz os comportamentos são um bocadinho mais eh, é um bocadinho mais provável que se desenvolva trauma, até por, sei lá, aos 70 anos, se calhar uma pessoa já não joga futebol, e aos 40 e aos 30 joga. Aos 70 anos, se calhar uma pessoa já não conduz tanto, aos 30 e aos 40 conduz diariamente. Pronto, a probabilidade é um bocadinho diferente. Por isso é que eu associei aqui o trauma um bocadinho mais nas pessoas mais jovens. O trauma pode-se manifestar, lá está, através de fraturas, quando os acidentes são um bocadinho mais graves, normalmente acidentes de carro, ou quedas, ou assim, e depois as luxações ou os entorses. Normalmente podem ser em acidentes desportivos, aquelas lesões do futebol que são muito graves. Portanto, sabemos que o trauma, é só aqui um breve contexto, que não, é só uma curiosidade para vocês saberem, são situações, claro, que, como devem perceber, muito menos comuns do que as tendinites, não é? Toda a gente já teve uma tendinite, mas nem toda a gente já partiu alguma coisa.
Os contextos mais comuns são aqueles que vos disse há bocado, os acidentes desportivos, as lesões desportivas com muitas fraturas, entorses, ruptura de ligamento. Eu próprio a jogar futebol, rasguei um ligamento do joelho. São coisas que acontecem a toda a gente, independentemente do físico e de se treinam ou se não treinam, toda a gente está sujeita. Portanto, os contextos mais comuns são as lesões desportivas, os acidentes de carro, já para não falar dos acidentes de moto, não é? Que são muito mais graves, e os acidentes de trabalho, que às vezes estamos a trabalhar mais em empregados fabris, por exemplo, e caem em caixas, esse tipo de coisas podem sempre acontecer, está bem? E depois as quedas, claro. Normalmente estes casos, como vos disse, são um bocadinho mais graves, e daí necessitarem estes sim de avaliação médica normalmente urgente e normalmente até se faz exames complementares de diagnóstico, umas análises, radiografias em contexto de trauma severo, um acidente de carro, até abordamos mais realizando aquelas TACs. Agora, eu trouxe-vos aqui três imagens. A primeira, nota-se aqui uma fratura da clavícula, isto aqui é uma fratura da clavícula. A segunda é uma fratura do fémur. A primeira, aqui, quando o osso sai de fora da pele, que se chama exposta, e a outra fechada. E a última, o clássico do entorse do pé, do tornozelo, está bem? Eu isto aqui trouxe-vos mais para curiosidade. Isto aqui não, é muito mais grave e precisa, sim, de uma avaliação médica normalmente urgente, está bem? Pronto. Relativamente aqui ao plano formativo, agora vou-vos perguntar quais são os dois problemas osteoarticulares que vocês acham que são mais comuns nas pessoas mais idosas. Quais é que estariam assim, os dois principais? A escoliose também, mas a escoliose é em todas as idades. Exatamente. Ora, um já está, osteoporose, incrível. E o outro também, as artroses. Exatamente. Osteoporose e artroses. Exatamente. Portanto, são esses dois que eu vos trago aqui hoje para falarmos um bocadinho. As artroses e a osteoporose. As artroses desenvolvem-se muito frequentemente, quer na coluna, na anca, no joelho, nas mãos, mas já vamos falar um bocadinho melhor. Portanto, o que é uma artrose? Deixem-me pôr aqui o slide para trás. O que é que vocês acham que é uma artrose? Sim, uma definição simples. O que é que acham que é uma artrose? Pá, incrível. Vocês completaram-se uns aos outros. Exatamente. Existe um desgaste da articulação provocado por uma deformação óssea que resulta da calcificação. Vocês ajudaram-se todos uns aos outros. Por vezes, este desgaste é tão intenso que vai provocar períodos de inflamação. Exatamente. Vocês disseram tudo nesta resposta. Portanto, uma artrose realmente é uma degradação, um desgaste das cartilagens das nossas articulações, o que diminui a sua funcionalidade. Eu a seguir pus-vos uma imagem que vocês vão perceber mesmo limpinho o que é uma artrose. Na primeira imagem aqui vocês veem uma artrose, um joelho completamente normal, não é? E aqui na primeira imagem, mas na segunda, no segundo joelho, digamos assim, já há aqui remendos, a articulação toda estragada. Se vocês virem aqui este raio-x, eu trouxe-vos um raio-x para vocês perceberem, o espacinho entre os dois ossos da perna, no primeiro, onde diz grau 1, vocês veem que existe um espacinho preservado, não é? O osso não toca no osso, mas se vocês virem na artrose de grau 4, o osso toca no osso. Portanto, o osso, ao tocar no osso, vai provocar uma dor muito exagerada e uma diminuição da própria mobilidade da articulação, não é? É lógico, não é? Se não há espaço entre os dois ossos, eles não vão conseguir mexer tão bem. Portanto, a artrose é um desgaste das cartilagens das articulações, o que diminui a sua funcionalidade e junta ao osso um no outro. Os locais mais comuns são as articulações de carga. O que é que isto quer dizer? São as articulações que ao longo da nossa vida estão sujeitas a maior força e a maior desgaste. A coluna vertebral, não é? Que todos os dias tem que aguentar o nosso corpo. A anca, não é? Aqui a zona
das pernitas também todos os dias aguenta com o nosso corpo, os joelhos e as mãos, porquê? As mãos não são uma articulação de carga, mas as mãos todos os dias mexem, constantemente o dia todo a mexer. Portanto, funcionam aqui também como um fator de risco. Portanto, a evolução mais comum, como vocês disseram aí bem, é o agravamento progressivo com o uso cada vez mais repetitivo com a idade, não é? Todos os dias temos que usar estas articulações e de vez em quando utilizamos demais, há assim umas agudizações. Ou seja, há sempre um agravamento constante, de vez em quando ficamos um bocadinho piores e agravamos mais um bocadinho. Quais são os sintomas clássicos das artroses? São 4. A dor, que é normalmente agravada quando nós utilizamos mais essas articulações, portanto, dor agravada pelos esforços, mais uma rigidez articular, ou seja, se o osso está colado no osso, não vai mexer muito, portanto, vai se tornar rígida a articulação. E isso vai provocar, inerentemente, uma diminuição da própria mobilidade. E claro que às vezes, quando o joelho ou as mãozitas estão um bocadinho mais desgastadas, vai haver associado um inchaço, que nós chamamos em medicina edema, da própria articulação. Os fatores de risco são, vocês sabem também tão bem quanto eu quais são. A própria idade, não é? Usamos mais essas articulações. A genética, que é inevitável, cada um tem a sua. Lesões prévias. Uma lesão desportiva, por exemplo, no joelho. Aquela lesão que eu fiz no joelho, eu vou ter uma artrose do joelho muito mais cedo do que um colega meu que não tenha feito essa lesão, está bem? Estas lesões que vamos fazendo ao longo da vida potenciam o desenvolvimento mais precoce destas artroses e destes gastos cartilagem. O excesso de peso, porque esta é óbvia, porque se nós temos excesso de peso, vamos estar a pôr muito peso e muita carga na coluna, na anca, nos joelhos. Portanto, a primeira medida, normalmente, numa artrose, é logo a perda de peso. E pela perda de peso, vocês depois podiam ir para os batidos e para as sopas, etc, etc. Esta pode ser uma argumentação que vocês usam, tanto para estes suplementos, como depois para a parte dos batidos e das sopas. É lógica, ou seja, vocês não precisam de esforçar muito, porque isto é lógico, não é? Vocês estão a ajudar nas duas coisas até. E depois, a fraqueza articular ou muscular, que também podemos ajudar com os suplementos a evitar esta fraqueza. Muito importante também neste caso saber que não há cura para o agravamento da artrose, ou seja, nos casos mais graves chega a ser preciso e necessária a própria cirurgia. Então aqui, mais do que tudo, o importante é mesmo evitar esta artrose, ou seja, volta a fazer o foco na prevenção. A prevenção aqui faz por uma alimentação cuidada, regrada, com exercício físico estruturado, com plano, e os suplementos LR que aumentam a nossa estrutura articular e muscular. Portanto, aqui um resumozinho das artroses. Dizer que temos artroses ou dizer que as nossas cartilagens que constituem as nossas articulações estão desgastadas é exatamente a mesma coisa. Os locais mais comuns são as articulações do nosso corpo que têm que sustentar o corpo. A coluna, a anca, os joelhos, os tornozelos e as mãos. A evolução mais comum é um agravamento progressivo, com a idade, com o facto de termos lesões ou não, e manifesta-se por 4 sintomas-chave. A dor, a rigidez da articulação e, consequentemente, a diminuição da sua mobilidade. Está bem? Compreendido? O que é uma artrose? Como é que ela se manifesta? E onde é que surge mais? Basicamente, toda a gente vai ter artrose, em idades diferentes e com gravidades diferentes. Portanto, fazendo aqui um raciocínio lógico, bem, toda a gente vai ter, então deixa-me fazer coisas para que seja o mais tarde possível, não é? Uma pessoa com 75 anos ter uma artrose, tudo bem. Se for uma artrose inicial, não lhe vai provocar muito desconforto no dia a dia. Agora, se começar a desenvolver essa artrose aos 40 anos, aos 70 vai estar muito mal. Estão a perceber? Aqui a lógica é, vamos prevenir em que ela agrave. Está bem? Pronto. Passando aqui, pronto, este esquema aqui eu acho que é muito importante vocês perceberem. Deixem-me só repetir-vos outra vez que aqui no raio-x estão 4 joelhos diferentes e estão progressivamente da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, a agravar. Ou seja, vocês veem aqui no 1
que há espaço entre os ossos, ou seja, o joelho vai mexer normalmente. Aqui no 4, os ossos estão colados, portanto, o joelho não vai mexer muito, não vai dobrar muito, vai haver aquela rigidez e diminuição da mobilidade. Eu, nesta apresentação, optei por vos trazer um bocadinho mais imagens, algumas até clínicas, não é? Raio-x e assim, que todos percebem, são imagens simples, não são aquelas todas estranhas que ninguém percebe, só para perceberem na medicina como é que isto se desenvolve, está bem? Vocês hoje vão sair daqui quase ortopedistas. Depois, falando um bocadinho aqui do segundo tema, dentro das patologias osteoarticulares dos mais velhos, eh, vamos falar da osteoporose. A osteoporose é uma doença, assim, em traços gerais, que torna os nossos ossos mais frágeis. E por estarem mais frágeis, são mais propensos a fraturas. A probabilidade da fratura é muito maior. Porquê? Porque existem duas coisas. Há uma diminuição da quantidade do nosso osso e uma diminuição, além da quantidade, da qualidade do osso que existe. Ou seja, o osso diminui em termos de quantidade, fica mais frágil, mais rendilhado, mas a própria qualidade do osso que lá está é mais fraca também. Quais são os fatores de risco para desenvolvermos hum, osteoporose? Sabemos que existem fatores de risco muito bem definidos. O facto de serem mulheres do sexo feminino é um dos fatores de risco. Este não se pode mudar, não é? E este fator de risco aumenta depois da menopausa. Ou seja, o osso fica um bocadinho mais frágil em mulheres depois da menopausa. A própria idade, não é? Um fator de risco quase para tudo. A história familiar da osteoporose em pais, em avós, está bem? Depois, uma coisa que nós podemos mudar facilmente e utilizando até alguns dos suplementos LR, que é o déficit de vitamina D e o déficit de cálcio, muito importante este fator de risco. E depois outras coisas que, através da força de vontade, também podemos mudar. O tabagismo, o facto de não fazermos exercício físico, a fraqueza muscular e depois, se já tivermos alguma história de fraturas, tanto próprias, ou seja, nossas fraturas, como a história de fraturas nos familiares. Lá está a história familiar aqui como fator de risco. A evolução da doença da osteoporose pode ser de repente, pode-se descobrir de repente por causa de uma fratura, por exemplo, ou pode ter assim uma evolução mais prolongada. Os sintomas da osteoporose são muito diferentes do que a maioria das pessoas pensa. Os principais sintomas da osteoporose, que muitas vezes é uma doença silenciosa, podem ser, pronto, no caso de não ser silenciosa, pode ser uma dor do osso, ok? Uma dor óssea perfeitamente normal, com esforço. Mas depois podem nem provocar dor. E os únicos sintomas que podem dar uma osteoporose é a diminuição da altura. E alguém me sabe dizer porque é que a diminuição da altura é um sintoma da osteoporose? Vou-vos dar uma pista. Vou-vos dar uma pista. Vocês vão achar. Vou-vos dar uma pista. Eh, exato, não precisaram de pista, afinal. Exatamente, exatamente. Ou seja, nós temos uma coluna vertebral, não é? Temos assim o ossozito, um espacito para o disco e mais um osso, mais um disco, mais um osso. Quando nós temos osteoporose, os ossos ficam degradados. E ao ficarem degradados, começam a achatar. E ao achatar, nós perdemos altura. E é exatamente por isso que existe uma diminuição da altura. Pus-vos aqui um esquema também, já volto aqui outra vez a este slide. Pus-vos aqui um esquema para vocês entenderem o que eu vos estou a dizer. Aqui na primeira imagem, vocês estão a ver aqui a vértebra do meio da imagem, mais ou menos, completamente achatada. Isto é um osso muito fraco. Se vocês perceberem, aqui a primeira vértebra da primeira imagem está completamente rendilhada, não é? E a do meio está, parece um queixo suíço, aqui cheio de buracos. Isto é um osso com osteoporose. E ele encolhe e daí a diminuição da altura, está bem? Portanto, oi, desculpem lá. Ok. Ui, isto está a andar sozinho. Ok. Daí a diminuição da altura. Pronto. Além dos ossos diminuírem, das vértebras diminuírem, também podem alterar a sua forma consoante o desgaste que têm. E daí
a osteoporose poder se manifestar também como um aumento da curvatura da coluna. Por isso é que às vezes as pessoas mais velhas ficam com a chamada corcunda, não é? Que nós em medicina, dizer corcunda ou dizer tifose é a mesma coisa. Está bem? Corcunda ou cifose é a mesma coisa. E isto, inerentemente, tudo isto, toda esta fragilidade leva àquilo que nós mais tememos, ao risco dessas fraturas de fragilidade, porque os ossos estão frágeis e cheios de buraquinhos, portanto, é fácil partirem, digamos assim. O diagnóstico de osteoporose é clínico, é preciso, não é, aliás, não é clínico, é feito com um exame específico que muitos de vocês já devem ter ouvido o nome, que é a densitometria óssea, que é basicamente ver a densidade do osso. E a evolução desta doença, da osteoporose, também pode ser contrariada com uma abordagem de tratamento, uma abordagem terapêutica composta por três mecanismos essenciais. O exercício físico, sempre muito, muito importante. A suplementação com cálcio e vitamina D, um dos fatores de risco que eu disse que era muito fácil nós mudarmos, e o tratamento farmacológico para os casos mais graves. Ou seja, a primeira linha de tratamento da osteoporose pode ser feita por nós desde sempre. Exercício físico e a suplementação com cálcio e vitamina D, com suplementos que tenham cálcio e vitamina D. Sorte a vossa, há suplementos LR com cálcio e vitamina D. Portanto, vocês têm o tratamento inicial, está bem? Há alguma dúvida aqui? Ficou claro? Ótimo. Vamos fazer então o resumo da parte da osteoporose. Falar em osteoporose é a mesma coisa do que dizermos que os nossos ossos estão a ficar cada vez mais frágeis e, por isso, mais propensos, com maior probabilidade de partirem, de criarem fraturas. Isto acontece porque diminui a quantidade e a qualidade do nosso osso. Existem alguns fatores de risco. O facto de serem mulheres, de estarem após a menopausa, o próprio passar da idade, a história familiar e, muito mais importante, aqueles fatores que nós conseguimos mudar. O déficit de vitamina D e de cálcio, o facto de fumarmos, não é? O tabagismo, e o facto de não fazermos exercício. Pode-se manifestar de formas diferentes, algumas que se percebe, não é? Como a dor óssea, mas outras que podem passar despercebidas porque não nos dão dor nem interferem no nosso dia a dia, nomeadamente a diminuição da altura e o facto da nossa coluna começar a ficar curvadita, a que nós em medicina chamamos de cifose. Isto tudo aumenta o risco de fraturas de fragilidade. Sabemos que o diagnóstico é feito com um exame, não interessa muito, a densitometria óssea, e que contrariamos esta evolução desta doença, que é crónica, fazendo um programa de exercícios físicos regular e estruturado, fazemos a suplementação com cálcio e vitamina D e, em casos mais graves, o tratamento farmacológico dirigido. Pronto. Claro? Ok, vamos lá então. Pronto, eu deixei-vos aqui depois também umas imagenzitas. Eu desta vez pus imagens em tudo para vocês conseguirem depois usufruir dessas imagens. A seguir vamos falar num treinozito específico para desenvolvermos aqui os nossos músculos e articulações, num programa de treinos assim muito leve. E também vos deixei algumas imagens de alongamento e assim que podem fazer em casa, está bem? Aqui deixei-vos só umas imagens para vocês perceberem o que é que eu vos estava a falar da coluna. A última imagem é da direita, a curvatura da coluna, está bem? Que acaba por dobrar com a idade e agravada pela osteoporose. E aqui no meio, é uma imagem que eu acho que está muito feliz, porque nos mostra mesmo a diferença de um osso que é normal, não é? Ali todo preenchidinho, forte e resistente, e depois um osso de uma pessoa osteoporótica, não é? Com osteoporose, que realmente parece mesmo, faz mesmo me lembrar aqueles queijos cheios de buracos, não é? Aquele queijo suíço, porque este osso é fácil de partir, não é? Com qualquer toque, eh, pronto, vai partir, está bem? Às vezes quedas, às vezes, por exemplo, uma pessoa escorrega em casa, cai e acabou. Parte logo o fémur, que é só o osso mais resistente do corpo, está bem? São coisas assim mesmo muito, com mínimo toque, está bem? Portanto, é importante prevenir. A missão aí também é vossa de ajudarem as pessoas com que convivem diariamente, está bem? Pronto. Agora vamos falar aqui um bocadinho
de como é que podemos evitar estas coisas. O tópico que eu pus aqui como terceiro é a estratégia de suplementos LIR, mas vou-vos falar de 4 coisas fundamentais. Eu dividi isto e chamei a isto abordagem composta, porque nós temos 4 planos em que podemos atuar. O plano do exercício físico estruturado, a correção postural da nossa postura nas atividades que fazemos diariamente, a trabalhar, a jogar futebol, a ir às compras, tudo, está bem? Um plano alimentar equilibrado e depois também falar um bocadinho da suplementação LR e dos três suplementos que vamos falar hoje. Relativamente aqui ao plano de exercício físico estruturado, sabemos que a Direção-Geral da Saúde recomenda que exista uma prática de atividade física, de exercício físico, de intensidade moderada a intensa, não é aquela caminhadita depois do jantar a fingir que caminha. Está bem? Que estamos a parar em todos os jardins dos vizinhos, não é isso? Tem que ser uma atividade física ou um exercício físico moderado e intenso. Assim, para vocês perceberem o que é moderado e intenso, é aquele exercício físico que já temos alguma dificuldade em falar. Está bem? Já estamos assim um bocadinho ofegantes. No mínimo de 150 minutos por semana. Isto dá mais ou menos dividido em 3 sessões, está bem? É esta a recomendação. Como é que nós estruturamos este plano do exercício físico? Em 3 componentes. Temos que incluir exercícios de força, exercícios de resistência e exercícios de mobilidade. Agora, quero-vos perguntar qual é que acham que é o principal problema de fazermos este plano de treino, vá, digamos assim. Chamamos isto de plano de treino, vá. Assim, uma coisa estruturada, com objetivos. Qual é que acham que é o principal problema? É um problema muito prático. Assim, a vontade, não estava à espera dessa resposta, mas é verdade, a vontade também é. Sim, disponibilidade, a preguiça, a vontade, é verdade. E até acrescento um que eu não pus aqui, mas que me lembrei agora, que é o facto de muitas pessoas fazerem planos de treino, por exemplo, ou planos estruturados vistos na internet, que são para outro tipo de pessoas. Ou seja, imagina, uma pessoa de 70 anos que vê um plano de treino na internet que é para uma pessoa de 30 que é desportista e depois dá lesões, dá asneira. Os planos de treino têm que ser ajustados. Portanto, o principal problema, além de todos esses que vocês disseram, é mesmo este. É que normalmente estes planos de exercício estruturados com acompanhamento e específicos são pagos. Eu disse que era uma coisa muito prática, não é? Porque realmente faz uma grande diferença. Eu, na minha prática clínica, todos os dias vejo doentes que seguem o programa deste famoso ou daquele famoso e realmente alguns aparecem com lesões que depois são muito difíceis de resolver. Eu aqui no Porto costumo trabalhar com uma. Exatamente, adequar cada treino a cada necessidade e idade. Exatamente, não diria melhor. Eu aqui no Porto costumo trabalhar com vários tipos de pessoas. Já trabalhei com atletas de alta competição, trabalhei com atletas que treinam muito regularmente, trabalhei com pessoas que não são atletas, mas que treinam 2 a 3 vezes por semana, trabalhei com pessoas de 70 anos, de 80 anos, e os planos de treino são completamente diferentes. Pronto, são mesmo completamente diferentes. E daí também entra a parte da pós-graduação em medicina desportiva, etc. Em medicina do desporto, não só para a alta competição, mas também o desporto na terceira idade, essas coisas todas. E claro que isso são planos de exercício pagos, que nem toda a gente tem possibilidade de os pagar, mas a quantidade de pessoas que beneficiava destes programas é uma coisa assustadora. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre isto, podem mandar mensagem que eu depois digo-vos o que é que se costuma fazer e assim. Não sou eu que trabalho nisso, são alguns colegas meus. Uh, São alguns colegas meus que trabalham nisso, mas pronto, são excelentes profissionais. Então, se tiverem interesse, mandem-me mensagem, está bem? Não tem nada a ver com isto. É só uma coisa de, pronto, trabalham com alguns atletas também. E algumas pessoas mais velhas.
Depois, falando aqui um bocadinho das três componentes, temos a componente da força, que é a mais conhecida para aquelas pessoas que vão ao ginásio, não é? Levantar os pesos, e fazer aquelas 45 minutos, 50 minutos no ginásio. E aí, e aí é um trabalho de força que também queima calorias e também reforça os músculos. O objetivo principal é o reforço muscular. Mas vocês dizem, está bem, mas falaste do plano de treino, agora vais falar de ginásio. Pagar o ginásio também não é fácil, não é? E vocês têm toda a razão. Mas deem-me estratégias em que podem fazer um treino de força em casa. Como é que podem fazer? E não gastam nem um euro. Ora, por exemplo, alguém tem mais ideias? Como é que se pode fazer um treino de força em casa sem gastar um euro? Aí a questão do agachamento e dos abdominais é mais da parte da resistência, é esta aqui. Já vos falo também a seguir. Ora, exatamente. Garrafões de água, pacotes de arroz, ahm, pegar em, pesos, em caixas lá em casa, pegar, já vi doentes meus que pegavam na lenha, que transportavam a lenha para casa e do anexo para casa. Essas coisas todas são treinos de força em que vocês não gastam nem um euro. Portanto, conseguem. Claro que depois vocês dizem, mas preciso do plano. Ok, o plano, pronto, vocês dão aquele dinheiro e fazem o plano e têm o plano para meio ano. Mas depois, no dia a dia, vocês não têm que gastar um euro, porque vocês têm as coisas em casa. Se vocês pedirem o plano para casa, podem utilizar os vossos garrafões de água, os sacos de arroz, o saco o coisa da lenha, o balde da lenha, o que vocês quiserem, podem fazer um treino de força que vos permita aumentar a massa muscular sem gastar um euro. Está bem? Além do treino de força, também temos a parte que estavam a falar aí da resistência. Então, na resistência, até é mais fácil, porque a resistência é tudo o que nos faz suar, está bem? Tudo o que nos faz suar e ficar assim um bocadinho sem fogo. Deixemos aqui o exemplo da caminhada, da corrida, dos abdominais, dos agachamentos, de um treino que eu não sei se alguns de vocês devem conhecer, que se chama o treino HIIT. Sabem o que é? Eu vou escrever aqui para vocês saberem. O treino HIIT basicamente é um treino de curta duração para aquelas pessoas que chegam à consulta e dizem: Eu não tenho tempo para fazer nada, eu só tenho 20 minutos para treinar. 20 minutos é o suficiente para vos pôr a suar em bica, para vos pôr a suar. Está bem? Portanto, o treino HIIT é um treino de alta intensidade que, que vos faz suar em pouco tempo. Ou seja, vocês fazem o exercício durante 40 segundos, descansam 20. 40 segundos, descansam 20. Está bem? São treinos assim de alta intensidade que se põem a suar em 10, 15 minutos. É melhor às vezes do que estarem, entre aspas, a fingir que treinam no ginásio 2 horas, está bem? Exatamente, a Tabata. Exatamente, vocês sabem. Ora, aqui uma perguntita. 67 anos e tendo osteoporose e osteoartrose, posso fazer exercícios todos? Todos, não. Mas a maioria, sim. E não, além de poder fazer, deve fazer. Porque um osso mais fraco é protegido por um músculo mais forte. Esta frase vocês podem levar como resumo da apresentação. Um osso mais fraco é protegido por um músculo mais forte. Está bem? Pois, no quiz também vou soar, no quiz. E depois tem aqui a parte da mobilidade. Está bem? Há a parte da força, da resistência e da mobilidade. Da mobilidade, deixei só aqui alguns exemplos, tirei só duas imagenzitas. Basicamente é esticar ali a musculatura, está bem? Para não contrair e não, para não encurtar. Isto deve-se fazer, os treinos de mobilidade devem ser o início do nosso treino e o fim do nosso treino. Como vocês já perceberam, eu poderia estar aqui a falar 5, 6, 7, 8 horas com vocês sobre treinos. São coisas que é preciso ajustar à pessoa, às lesões da pessoa, ao condicionamento físico, ou seja, à capacidade física da pessoa, não é? Uma pessoa que pesa 90 quilos vai ter um treino diferente de uma pessoa que pesa 40, não é? Uma pessoa de 30 anos vai ter um treino diferente de uma pessoa que pesa 65.
Portanto, isto depende sempre do que é que vocês querem fazer e como querem fazer. É uma abordagem individualizada. Um, eu ainda não trabalho nessa área, eventualmente vou trabalhar no futuro, mas se vocês tiverem interesse nessa área e quiserem um plano para vocês, digam-me que eu falo com colegas meus. É assim, é sempre difícil falar, ir aos sítios em que eles trabalham, etc., porque tem uma lista de espera gigante, não é? Vocês sabem que o Porto tem milhares de pessoas que querem fazer estas coisas, mas se tiverem interesse, digam-me que eu dou-lhes uma palavrinha, está bem? Pronto. Depois, aqui conselhos para o dia a dia, relativamente à correção da nossa postura nas atividades diárias. Eu neste momento estou com um erro, não é? Estou todo curvado à frente, eu devia estar assim, direitinho. Portanto, temos três principais vertentes. A postura da coluna vertebral. Nós estamos sentados, e eu sou um exemplo disso, que faço esse erro diariamente. Às vezes estou a dar consultas assim, agachado à frente, outras vezes estou de lado, para o outro lado. Isto é muito comum, é normal. Ninguém está direito o dia todo assim, não é? É impossível. Portanto, a postura da nossa coluna vertebral, a forma como apanhamos coisas do chão, os agachamentos, e evitar aquilo que eu vos falei das tendinites, os movimentos muito repetitivos e muito agressivos. Está bem? Deixo-vos aqui também algumas imagens para depois vocês poderem ver em casa. A primeira de como apanhar uma caixa do chão. Está bem? Aqui a primeira do lado esquerdo. O senhor de cima está a dobrar aquela coluna toda. Está bem? Se nós víssemos o que fazemos à coluna, às vezes até nos assustávamos. O segundo não, já está com a coluna direitinha e o que dobra são as pernas. Está bem? Nas imagens da direita, temos outra forma que podemos utilizar para pegar ou largar caixas no chão. E aqui a segunda imagem da direita de baixo, a forma como devemos estar sentados e não como eu estou às vezes, que é com as costas muito curvadas à frente. Vou tentar corrigir agora. Eu aposto que vocês todos agora se mexeram na cadeira para se endireitarem. Eu não estou a ver, mas tenho certeza que vocês todos se mexeram agora para se endireitarem. Pronto, depois, claro, é um claro. Pronto, relativamente aqui ao plano alimentar equilibrado, falei-vos só aqui de alguns alimentos relativamente aos fatores de risco que vos falei anteriormente. Os suplementos que têm muito, alimentos e suplementos com teor em vitamina D e cálcio, ehm, que podem ser aqui, de alguns exemplos só, se vocês forem ao Google e pesquisarem alimentos com vitamina D ou alimentos com cálcio, conseguem ver mais do que este. Deixei-vos só aqui alguns exemplos. A vitamina D, o óleo de fígado de bacalhau, os peixes, essencialmente o salmão, as carnes e os ovos. E depois no cálcio, que este é amplamente conhecido, não é? Os laticínios, os iogurtes, leite e os queijos, mas também a sardinha, o mexilhão e a linhaça, que combina muito bem com os batidos e com o iogurte, está bem? E depois, vamos aqui a um resumo que vocês conhecem tão bem estes produtos quanto eu, mas para vos relembrar aqui estes três suplementos que nos dão aqui uma ajudita muito grande. Eu que faço ginásio e faço com alguma regularidade, gosto particularmente do Protein Power, porque realmente permite uma recuperação muscular muito mais rápida, está bem? Como as pessoas que treinam muito seguido, faz diferença. Portanto, isto são só os componentes que vocês já sabem. Eu vou-vos falar de 6 componentes que são basicamente os que incluem estes 3 suplementos todos. A glucosamina, a condroitina, o colagênio, a vitamina C, a vitamina B6, o magnésio e as proteínas. Fiz-vos aqui um resumo e tenho 2, 3 slides para vocês ficarem só com as ideias-chave e perceberem porque é que estão a aconselhar estes suplementos, está bem? Portanto, deixem-me aqui. Sim, a proteína é para quem faz exercício físico regular. Exercício físico não quer dizer que tenha que ir ao ginásio dia sim, dia sim. Exercício físico, atividade física, e é muito importante associar com uma coisa muito simples, mas que muita gente falha. E nomeadamente eu que não bebo assim tanto quanto era necessário, que é a água, está bem? Beber muita água protege o nosso rim, está bem? Faz com que o nosso rim fique forte
para conseguir aguentar a proteína que nós consumimos todos os dias. Não é só nos suplementos, na carne. A carne tem imensa proteína que precisa de muito água, está bem? A proteína, a questão da proteína à noite, de manhã, etc., isso é um tema muito discutido na literatura médica. É muito dividido. Há pessoas que dizem que a proteína se pode tomar à noite, há outras que dizem que à noite se tira ao sono, mas a nova vertente, os estudos que eu tenho visto, é que o que interessa é, ao fim de um dia, tomar X quantidade de proteína, independentemente de quando é que se toma, está bem? Portanto, falando aqui um bocadinho da glucosamina e da condroitina, eu próprio fiz este suplemento depois de ter sido operado, fiz durante 6 meses, porque estas duas substâncias são precursoras, são umas das principais constituintes das cartilagens. Portanto, é amplamente usado em várias situações, nomeadamente aquelas que falámos, as artroses, as lesões desportivas ou traumáticas e, no meu caso, por exemplo, após cirurgias ortopédicas, no meu caso, aos joelhos. Depois, temos aqui o colagênio, que também é um dos constituintes das nossas cartilagens, sendo que sabemos que, com o avançar da idade, o nosso corpo deixa de produzir tanto colagênio, portanto, há necessidade de suplementarmos. Provoca a diminuição da dor das articulações, aumentando também a sua funcionalidade. É lógico, não é? Depois, sabemos que quando o colagênio é sintetizado de forma mais eficaz quando existe a suplementação também de vitamina C e esta prática de exercício físico regular. Nós vamos sempre bater na mesma tecla. O exercício físico é fundamental, está bem? Isto também aumenta a recuperação e a reparação osteoarticular do nosso corpo. Relativamente aqui ao magnésio, já sabem que eu, quando falo do magnésio, falo sempre daqueles sintomas que existem quando o magnésio está em déficit. São aqueles três clássicos: os tremores, os espasmos musculares, muitas vezes dolorosos, que acordam as pessoas à noite, e as queimbras, que são muitas vezes, assustam de vez em quando. E depois falar um bocadinho aqui da vitamina B6, que sabemos que diminui a dor articular e a própria fraqueza muscular, e diminui também estas sensações de formigueiros e de queimbras e de parcedias, principalmente nas pernas. Uma menção aqui, então, para as proteínas que falámos há bocado. Funcionam, então, a suplementação de proteínas funciona como potenciadora para o aumento da massa muscular, não é? Toda a gente já sabe isto. Permite, o que estava a dizer há bocado, a recuperação mais eficaz após o esforço físico, porque diminui o dano muscular. Quando nós estamos a treinar no ginásio, aqueles treinos, há bocado, dividi o treino em 3 pontos. O treino de força, com pesos, diminui muito, aliás, causa muito dano muscular. E esta proteína vai diminuir esse dano muscular. E depois, esta parte das proteínas integra muitos planos, os de recuperação da massa corporal, tanto no idoso como a suplementação desportiva. Encaixa em todas as faixas etárias, está bem? Pronto, depois aqui a vitamina C já vos falei. E também, como efeito adicional, influenciar aqui o normal funcionamento dos vasos sanguíneos e a própria proteção da circulação cardíaca. E chegamos à parte do quiz. Ora, vamos lá. Ora, estão preparados aqui para o quiz? Ora, vamos lá a isso então. Ora, primeira pergunta. Relativamente às tendinites, em fases iniciais, a dor intensifica com movimentos e com repouso. Movimentos laborais no trabalho repetitivos não interferem no seu aparecimento. É mais importante o tratamento rápido do que a prevenção. E reforço muscular com exercícios com e sem carga fazem parte da prevenção. Vamos lá. Bora soar, exatamente. Isto assim não pode ser. Eu faço as perguntas muito fáceis. Assim não pode ser.
É que nem uma pessoa falhou. Exatamente. É a quarta. Porquê? Porque hum, em fases iniciais a dor é com movimentos e melhora com o repouso, está bem? Só nas fases finais é que dói tanto nos movimentos como no repouso. Os movimentos no trabalho repetitivos são um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento das tendinites. Sabemos que é muito mais importante a prevenção, porque às vezes o tratamento pode não ser completo. E depois a última, sim, o reforço muscular, tanto com exercícios com e sem carga, fazem parte da prevenção. Quando eu falo aqui de exercícios com e sem carga, com carga, por exemplo, a corrida, não é? Que faz aquele apoio no chão com a carga do corpo, e sem carga, por exemplo, bicicleta estática ou hidroginástica, essas coisas todas complementam-se uma à outra, está bem? Muito bem, todos aprovados. Vamos aqui à pergunta 2. Quando existe história de trauma osteoarticular, podem necessitar de avaliação médica presencial urgente. É comum a afecção da cartilagem sem interferência nos ligamentos. Raramente necessitam de exames complementares de diagnóstico ou todas as anteriores estão corretas. Pois é, não os consigo enganar. É isso. Exatamente. Podem necessitar de avaliação médica presencial urgente. Exatamente. É comum a afecção das cartilagens, mas como o trauma às vezes é muito forte, tem muita energia, por exemplo, um acidente de carro tem imensa energia, não afeta só a cartilagem, afeta também os ligamentos, os músculos e muitas vezes os ossos. E depois também sabemos que muitas vezes necessitam de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente as análises, e mais para ver a parte osteoarticular, o raio-x e por vezes ataque, está bem? Esta aqui é mais médica, mas vocês safaram-se à mesma, muito bem. Terceira, com o avançar da idade, as artroses surgem e não surgem, desculpem aqui o erro, mais frequentemente em articulações de carga e mãos. A apresentação típica é agravamento progressivo com agudizações. Manifesta-se por rigidez articular, dor e diminuição da mobilidade, ou todas as anteriores estão corretas. Estas já aqui estão divididos entre a terceira e a quarta. Esta já não foi assim tão mal. Já não foi assim tão mal feito. Ok. É mesmo a quarta. Porque realmente as artroses, como vos disse anteriormente, são mais nas articulações de carga, nomeadamente coluna, ou seja, todas as articulações que suportam o peso do nosso corpo. A coluna, a anca, os joelhos, os tornozelos e depois as mãos. As mãos não são articulações de carga, mas são articulações que mexem em qualquer coisa que façamos durante o dia, está bem? Daí também serem um dos alvos das artroses. Depois, a apresentação típica é o agravamento progressivo com agudizações, ou seja, a artrose vai evoluindo sempre com a idade, por vezes, naquelas fases mais duras para as articulações, agrava um bocadinho mais, isso é uma agudização. E depois manifesta-se, como viram naquele raio-x que vos mostrei, por rigidez articular, a articulação move um bocadinho menos, diminuição da mobilidade e a dor. Sim, senhor. Ora, a osteoporose. São 6 perguntas, só faltam 3. A osteoporose torna os ossos frágeis e diminui a quantidade de qualidade óssea e o risco de fratura. Os fatores de risco são o sexo feminino, pré-menopausa e déficit de vitamina D e cálcio. Pode manifestar-se por aumento da altura ou diminuição da curvatura da coluna. E o diagnóstico é feito utilizando um exame chamado osteodensitometria.
Esta é difícil. Esta foi a primeira pergunta que eu fiz bem, pelos vistos. Ora, tenho-vos a dizer que a grande maioria errou. As únicas três pessoas que eu vi que acertaram, e aí já têm já têm o diploma de, não digo médicas, vá, mas especialistas em patologia da osteoporose, são a Maria Marçal, a Emília Soares e a Isabel Silva. É quatro. Porquê? Então, por partes. Diminui a quantidade e a qualidade óssea, verdade, mas o risco de fratura aumenta, não diminui. Logo, a primeira não podia ser certa. Isto era uma rasteira, não era bem da matéria, era do português. Ora, os fatores de risco são o sexo feminino, é verdade, mas não é pré-menopausa, é depois da menopausa, pós-menopausa. E déficit de vitamina D e cálcio, sim senhor. Depois, pode manifestar-se por aumento da altura ou diminuição da curvatura. É precisamente o contrário. Diminuição da altura e o aumento da curvatura da coluna. Está bem? Pronto, esta foi uma boa pergunta. Acho que foi a primeira que fiz em tantos webinars, assim mais difícil. Pronto, esta foi malzinho. Desculpa lá. Pronto, relativamente ao tratamento composto, estão recomendados mais de 105 minutos por semana de atividade física ligeira a moderada. A maioria das pessoas evita posturas lesivas ou repetitivas no cotidiano. 85% da população tem os níveis de vitamina D normalizados ou nenhuma das anteriores. Epá, muito bem. Esta fiquei contente. Esta fiquei contente por um aspecto muito simples. É que vocês responderam todos bem, é realmente a 4. E, por exemplo, aqui a 3 foi uma coisa que eu falei noutro webinar e eu não sei se vocês se lembravam, mas realmente lembravam. Portanto, estão recomendados não 105, mas 150 minutos por semana de atividade moderada a intensa. A atividade ligeira de ver o jardim da vizinha não conta, está bem, não conta com exercício físico. A maioria das pessoas não evita posturas repetitivas no cotidiano e lesivas. As pessoas fazem todos os dias os mesmos movimentos, estão com as costas todas tortas, nomeadamente eu. É impossível estar o dia todo com as costas direitinhas. E depois, esta terceira, vocês não assinalaram como certo e muito bem, quer dizer que estiveram atentos aos outros workshops todos. Porque eu disse-vos num workshop que a maioria da população tem déficit de vitamina D. Está bem? Portanto, 85% não tem os níveis normais. A grande maioria tem déficit de vitamina D. Está bem? Muito bem. Com esta fiquei mesmo muito contente com vocês. E aqui, a última pergunta. Dos suplementos LR, sabemos que a condroitina e a glucosamina são utilizados após cirurgia ortopédica. Há benefício cruzado na associação entre o exercício físico, vitamina C e colagênio. E a fraqueza muscular e a sensação de formigueiros pode associar-se a déficit de magnésio ou de vitamina B6 ou todas também. Exatamente, a grande maioria de vocês respondeu bem. Exatamente, é 4. Pronto, a primeira justifica-se ela própria, não é? Quando a chondroitina e a glucosamina são utilizados após cirurgia ortopédica, aquilo que eu vos disse de eu próprio utilizei. Depois, há benefício na associação destas coisinhas todas, do colagênio, da vitamina C e do exercício, sem dúvida.
Pois, a fraqueza muscular e a sensação de formigueiros pode sim associar-se aos déficits de magnésio e também de vitamina B6, portanto estão todas bem. Se quiserem, deixem-me ver só as horas. Como eu cheguei 10 minutitos mais cedo, ainda consigo ter aqui 10 minutinhos, se vocês tiverem assim, alguma dúvida relativamente, não necessariamente até de suplementos em si, que vocês já conhecem de trás para a frente, mas relativamente até a alguma coisa osteoarticular, está bem? Alguma lesão que tenham tido, ou em relação àquela questão dos planos de treino, como quiser. Planos de treino, vocês não precisam me dizer agora, podem pensar e depois falam-me disso. Lesões articulares, etc. Ciática, a típica dor da ciática. Ora, vamos aqui então começar aqui umas dúvidas. Ciática, a dor típica é começar no fundo das costas, na lombar, e a dor irradiar para a perna. Normalmente é uma verdadeira ciática quando a dor ultrapassa, na parte de trás da perna, ultrapassa o joelho até ao pé. Isso é uma verdadeira ciática, está bem? Muitas vezes a dor até em choque. Fibromialgia é uma doença multifatorial. Tem um componente muito psicológico também, que as pessoas muitas vezes até está associado a depressão, assim, uns tracitos mais depressivos ou com uma vida um bocadinho mais difícil. Normalmente tem dor em vários pontos do corpo e às vezes é uma dor muito difícil de controlar, que muda muito com o tempo, com os exercícios que se fazem. Líquido sinovial é uma coisa que normalmente até está aumentada, é ao contrário, está aumentada nas inflamações, está bem? E sim, pode doer com movimentos muito agressivos, nomeadamente os agachamentos. Se dói com os agachamentos de modo a fazer exercício físico à mesma, pode fazer exercícios sem carga. Bicicleta, hidroginástica, está bem? Esse tipo de coisinhas. Ora mais. Maria Isabel Marques, o que devo fazer a nível de treino e suplementação? Suplementação, eu diria que estes três estavam ótimos, está bem? Fazer aqui uma conjugação de acordo com as necessidades. Treino é impossível responder-lhe, porque é demasiado geral. O que eu lhe disser, consegue ver tudo na net. É demasiado geral. Uma coisa estruturada tem que ter em conta a pessoa particular, está bem? É impossível responder ao plano de treino assim. Obrigado pelo feedback, está bem? Pois vocês conseguem tirar fotos aos slides e assim não conseguem. Ou print, ou pronto, se calhar é melhor o print. Pois é isso, é isso. Para resumo, para depois vocês consultarem, ninguém fixa tudo, não é impossível. Hum, é importante para vocês, pronto. Para depois irem. O, acho que é importante porque imagina, vocês podem fazer, que era o que eu fazia depois também na altura de estar a estudar algumas doenças, ou assim, quero fazer pastinhas com sistema ósseo e muscular. Metiam lá o que era. Sistema cardíaco. Metiam lá o que era. Ora, deixa-me ver aqui. Em relação à parte da hipertensão, estes suplementos têm a ver com a parte osteoarticular. Hum, não está relacionada. A parte da hipertensão tem mais a ver com aquela formação relativamente à saúde do coração. Aí é diferente. Está bem? Gelo no cotovelo, exatamente. E descanso nesse cotovelo. Está bem? Gelo, descanso e depois, quando for o caso de ginásio ou assim, utilizar uma cotoveleira. Se forem à farmácia e pedirem mesmo cotoveleira, eles dão uma específica, está bem? 39 anos, imunossupressão e começar com biológicos. Sim, há tendência para enfraquecimento ósseo. Tudo o que seja imunossupressão, há tendência para enfraquecimento ósseo, sim, senhor.
É muito importante ter atenção aos movimentos do dia a dia para não haver assim traumas muito grandes, está bem? E depois o reforço muscular. Sempre com cautela, nada de exagero, está bem? Os suplementos para a ciática são os suplementos que se enquadram nas patologias osteoarticulares, está bem? A ciática é um tipo de patologia osteoarticular. E a tendinite no braço igual, está bem? Realmente é isto que fortalece. Mas depois a tendinite tem um componente inflamatório, não é? De haver inflamação, nesse caso, nesse sentido, é também aquele tratamento que eu vos falei inicialmente. O gelo, o repouso, a contenção elástica. A meia elástica, a cotoveleira elástica é muito eficaz, por exemplo. Está bem? A questão, pronto, essa é a questão da farmacologia, digamos assim, dos fármacos a utilizar. E depois tem as medidas não farmacológicas, que, pronto, como deixei muito claro, a parte do exercício é fundamental. Só que lá está, eu não posso responder ali à pergunta da colega que há bocado me perguntou como plano de treino para, naquele caso em específico, porque lá está, isso depende mesmo da pessoa e de cada comorbilidade, não é? Cada pessoa tem as suas coisas. Uma pessoa já foi operada ao cotovelo, outra ao ombro, outra ao joelho, e isso difere depois nos planos de treino. Por isso é que, pronto, essa parte é inevitável, não dá para fugir. Agora, na minha opinião pessoal, e é o que eu faço também, eu fiz um plano de treino com uma pessoa especializada, mas depois adapto o plano de treino ao dia a dia diário, porque realmente uma pessoa não ganha para pagar planos de treino, ginásios, etc. Isso não dá para pagar tudo. Portanto, a minha abordagem enquanto profissional, o que fiz foi paguei um plano de treino para mim, com um desses meus colegas, e paguei os suplementos da LR no caso da Protein Power. E faço essas duas coisas. E poupo dinheiro no ginásio, porque eles fazem planos de treino sem ser preciso ir ao ginásio. Com peso e assim, vou muito pontualmente ao ginásio, mas optei por aqueles dois pontos do plano de treino e do suplemento LR, nessas duas coisas. Está bem? Pronto, qualquer coisa digam-me, está bem? Relativamente a isto, à parte do treino, dos suplementos, etc. E protejam-se, está bem? Que estas lesões às vezes é difícil dar a volta. Estas lesões às vezes é difícil dar a volta porque há coisas que são crónicas, está bem? Olha, é muito gosto de estar com vocês mais uma vez, está bem? Tchau, muito